Olá, muito boa tarde. O Natal está cada vez mais próximo e a preparação para essa grande festa acontece de forma relevante na liturgia proposta pela Igreja Católica. O próximo é o terceiro domingo desse tempo de preparação, o Advento, cujas mensagens e os símbolos vão agora ser analisados pelo padre Amaro Gonçalo, o pároco da Senhora da Hora, no Porto, e Juan Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Sempre um gosto. Particularmente também ao Padre Amaro, que está aqui pela primeira vez neste programa à sexta-feira, que é de explicação das liturgias de domingo, e com o Dr. Juan, que nos faz companhia e que muito enriquece esse debate. Nós partimos para esta explicação da liturgia a partir da comunidade que coordena, que preside a Paróquia da Senhora da Hora, no Porto, não é? E para quem nos está a ver e ouvir e não é daquelas regiões, diga-nos essa paróquia como é que se pode configurar. Ela, de facto, pertence ao Concelho de Matosinhos, mas está ali na zona de fronteira entre o Concelho de Matosinhos e o Concelho do Porto. Está muito marcada pela presença do Norte Shopping, que é um centro comercial onde entram cerca de 80 a 90 mil pessoas por dia. E a paróquia aí não tem nenhuma Não temos nem nenhum subsídio, nem ganhamos nada com o Norte Shopping. Aliás, às vezes até perdemos. Mas pode ser uma desafio. Experiência, se calhar, parecida com a Tessalónica, que vamos ouvir falar na segunda que era um grande leitura. centro, que era um grande centro. De facto, estamos ali numa zona que esteve em tempos muito marcada pela EFANOR e que hoje é sobretudo uma zona habitacional. Nós temos cerca de 30 mil habitantes. É uma paróquia muito urbana e urbanizada. Foi uma vila em 1980, mas hoje enfim, está classificada como cidade e é um grande desafio porque temos ali muita gente que tem boas condições de acesso por causa do metro, na ligação ao Porto, a Gondomar, etc. E, portanto, estamos ali bem no centro do Grande Porto. Quando o Dom Manuel Clemente me nomeou para lá, disse-me que eu ia para uma paróquia do Porto. E eu depois disse-lhe que não, que aquilo era Matosinhos. Ele disse, mas está de facto no coração do Grande Porto. E este tempo do Advento, de que forma é que está a ser vivido? Nós estamos a vivê-lo em sintonia com a proposta diocesana, movidos pela estrela do amor, ou pela estrela que brilha no amor. Propomos às pessoas basicamente um caminho feito por várias pegadas, por 6 pares de pegadas, passo a passo, para que façamos este caminho, porque uma das grandes dificuldades hoje é respeitar os tempos, porque as pessoas antecipam o Natal, ou, enfim, pelo menos do ponto de vista comercial, e nós queremos que as pessoas cheguem lá devagarinho, passo a passo, e temos algumas propostas que vão no sentido de fazer brilhar a comunidade, brilhar a família como uma casa edificada, um pouco segundo aquelas características que o Papa Francisco desenhou na homilia em Fátima, uma casa uma igreja que é missionária, quando é livre, quando é fiel, quando é pobre de meios, mas é rica no amor. Semana a semana iremos desenvolvendo uma destas características para que as comunidades também cresçam um pouco à imagem do presépio, como comunidades porventura pobres de meios, mas ricas no amor. E esse símbolo também é proposto à comunidade? Que é Sim, nós criamos este pequenino presépio que as pessoas podem pintar, podem decorar, podem aproximar-se dele semana a semana com pegadas distintas, mas sobretudo queremos que as pessoas façam percurso e façam caminho, que o Natal não nos é dado assim sem mais, sem que nós nos preparemos e caminhemos para lá chegar. E o grande esforço é até este de ajudar as pessoas a fazer caminhada. Sr. Juan, que relevância tem estes itinerários que se percorrem antes da festa? Estava a ouvir a apresentação da temática e a pensar uma coisa à qual nós não temos sido tão sensíveis quanto isso, mesmo no âmbito da reflexão teológica, que são as dinâmicas pedagógicas e didáticas. Uma coisa é o texto, uma coisa é a mensagem que o texto veicula, uma coisa é depois os sistemas teológicos que nós somos capazes de elaborar acerca dessas mensagens, e outra coisa é como fazê-los chegar às pessoas, como concretizar e traduzir isso em vida. E de facto nós não temos
sido tão atentos quanto deveríamos em relação às dinâmicas pedagógicas e didáticas, ou seja, saber aonde queremos chegar e construir depois os itinerários plausíveis, porque não são aqueles itinerários que nós desejamos, mas estes plausíveis, que as pessoas são capazes de caminhar, que as pessoas podem caminhar, que a vida permite, ajudando a que eles se concretizem, mas plausíveis para chegar lá. E isto parece-me que é talvez uma das dimensões a que nós temos que ter mais atenção. E fundamental para que a mensagem chegue. Ou seja, para que se traduza em vida, porque é esse o grande objetivo da mensagem, é esse o grande objetivo da palavra, porque a palavra é na sua origem não simplesmente uma palavra escrita, claro que escrita, mas uma palavra escrita que é vida, que brota da vida de um homem concreto, Jesus de Nazaré, da experiência que ele gerou à sua volta e que se transforma em texto e que pretende que se transforme em vida de novo. E estes itinerários pedagógico-didáticos com coisas palpáveis, visíveis, com propostas concretas que possam ser, deixem dizer com esta palavra assim um bocado estranha, fazíveis, são muito importantes para que de facto se possa gerar vida. Propostas que acontecem no âmbito deste terceiro domingo do Advento, que particularidade tem ou que marca este no itinerário de preparação para o Natal? É muito interessante, porque aqui surgem, do meu ponto de vista, duas ideias explícitas e uma não tão explícita, mas que percorre todos os textos deste domingo. E essas duas ideias são a luz, não é? A alegria, claramente, e a outra mais implícita, a novidade. E estas três categorias, digamos assim, estão presentes em todos estes textos. Há uma luz, ou dito de outro modo, a realidade, o tempo é iluminado por uma luz nova, e essa luz faz descobrir. Eu até me lembro um bocadinho da imagem, para utilizar as imagens, o visual. Imaginemos que temos um texto que está escrito e sobre ele projetamos uma luz que é capaz, uma luz que tem outras modalidades, outros comprimentos de onda e que é capaz de fazer sobressair desse texto letras que lá estão escritas, mas que eu normalmente não vejo. É um bocadinho isso que está a acontecer. É proposta uma nova luz, essa luz, vamos ver, é Jesus Cristo, que me ajuda a ver a realidade, aquela que eu tenho, não outra, aquela que eu tenho sobre uma nova perspectiva, sobre um novo prisma, descobrindo coisas que estão lá, mas que eu normalmente não vejo. Ora, essa luz que me ajuda a descobrir coisas que lá estão, permite-me chegar à novidade do tempo, a um tempo novo, a um tempo em que aconteçam coisas novas. E isso é motivo de profunda alegria. E estas três ideias percorrem todos os textos deste terceiro domingo do Advento. Que já iremos analisar. Antes perguntava ao Padre Amaro Gonçalo de que forma é que é proposta esta pegada do terceiro domingo do Advento em torno da palavra livre. Aqui nós escolhemos esta característica de uma igreja livre exatamente pela figura de João Batista, que é um homem que não está autocentrado, pelo contrário, ele apresenta-se no Evangelho dizendo que não é o Messias, não é a luz, não é a palavra, ele é a voz, ele é o reflexo da luz, ele é a testemunha, ele é alguém que fala a partir da sua própria vida daquele que encontrou, daquele que descobriu. E nós precisamos hoje de edificar também uma comunidade livre, mais profética, livre das amarras, livre daquilo que aprisiona, livre das ideias feitas, das ideias dominantes. E nós precisamos hoje de pessoas livres. E a sugestão que é feita à comunidade é que também tenha esta capacidade de exercer a sua liberdade de expressão de fé no domínio público. Porque hoje temos alguma dificuldade em dizer o que pensamos. As redes sociais, se nós emitimos uma opinião que não vai muito dentro do registro da cultura dominante, sujeitamos a uma chuva de críticas e até de insultos, muitas vezes, e vamos propor à comunidade que prove e manifeste a sua liberdade de culto, a sua liberdade de expressão, fazendo também o anúncio do Natal, neste deserto em que nós hoje vivemos, e que pode ser o deserto das nossas cidades, que apesar de terem muita luz, estão muitas vezes ofuscadas e vivem muitas vezes na penumbra, na tristeza. E então, esta característica livre, nesta terceira semana, é, olhando um pouco para esta figura de João Batista, que não teme dizer o que pensa, não teme dizer ao que vem,
mas ao mesmo tempo não se quer tornar ele o centro da mensagem. Ele não é um pouco aquilo que o Papa diz da Igreja, que é a lua em relação ao sol, e a Igreja não deve querer ter luz própria, mas fazer brilhar a luz que recebe. E acho que é muito importante que os cristãos, nesta terceira semana, que estamos a aproximar-nos já muito do Natal, uma vez que a quarta semana praticamente fica reduzida a meio-dia, quase a meio domingo. E, portanto, que esta mensagem, que os cristãos, usando desta liberdade profética de João Batista e corajosa, de quem pregava no deserto, sejam capazes hoje, nas redes sociais, nas novas tecnologias, de fazer o anúncio do Natal cristão. Porque precisamos disso. Nós percebemos hoje que não é nada evidente que a celebração do Natal nos reporte a este acontecimento histórico do nascimento de Jesus Cristo. Se nós perguntarmos é um acontecimento social? É social e às vezes mesmo muito redutor. Eu ainda agora na visita aos doentes, por exemplo, encontrei crianças e levavam um azulejo com uma pintura do Avelino Leite do Natal. E há muitas crianças de 6, 7 anos que vivem hoje nas nossas famílias, algumas não frequentam a catequese, para quem não é nada evidente que o Natal tenha a ver com o nascimento de uma pessoa, de Jesus Cristo. Já não falo até de Jesus Cristo como Salvador e como Filho de Deus, mas que tem um acontecimento histórico que lhe está associado. Para eles hoje é o tempo das prendas, é o tempo das férias, são as férias do inverno em alguns casos, e portanto hoje precisamos de uma certa coragem e ousadia para voltar a repropor a história do Natal. Eu acho isto muito importante, mas alerto para uma certa prudência. Estou totalmente de acordo com o que foi dito, mas isso, do meu ponto de vista, não pode equivaler a deitar fora e dizer que as dinâmicas de compra e de mudanças que existem na sociedade são más. Porque o facto de haver uma mudança, há um ar novo que se respira. Nós vemos que este tempo provoca uma novidade. É verdade que há a compra e há uma corrida às lojas, mas vamos lá ver. O próprio facto, eu compro muitas prendas que são só para dar por dar, mas compro tantas outras que compro aquela prenda para aquela pessoa. Há aqui uma dinâmica de dom, há aqui uma dinâmica de preocupação com aquela pessoa concreta que não pode ser deitada pela janela fora, tem que ser aprovada, tem que ser dizer isto é bom, o preocupar-me com o outro, o estar atento ao outro, o até procurar uma prenda para aquele outro concreto. São dinâmicas boas, não podem ser deitadas fora. Mas o que acha é que nós precisamos de ir ampliar o horizonte e ver porque é que nós estamos a trocar presentes. Mas qual é a razão principal por que exatamente. Mas ainda aí, quando eu digo, e é essa, o alargar do horizonte desta luz nova que vai provocar, que vai iluminar essa realidade, dizendo há aqui nuances, há aqui uma coisa que está por trás disto, que provocou isto, e eu anuncio-te isso. Mas se a pessoa a quem eu anuncio não quer aceitar isso não quer dizer que o Natal não possa ser celebrado também por ela. Terá outras dimensões e outros contornos, mas ainda bem que há um tempo diferente de todos os outros, onde ele introduz dinâmicas novas. Nós, de facto, tendo em conta que essa dimensão humana, social, esta onda de humanidade que o Natal desperta naturalmente e que é positiva, que é rica de humanidade, pode ser eliminada. Nós precisamos também de voltar a repropor o fundamento de tudo isso. Sem dúvida. Vamos aos textos, já não temos muito tempo e vamos analisar o texto evangélico que escutei neste domingo. Antes disto, vamos escutar esse texto. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E foi este o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então, quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: então por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo na água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Padre Amaro Gonçalves, para o que nos alerta esta figura de João Batista? Eu acho que, antes de mais, ele é a expressão muito concreta daquilo que o Papa Francisco tem denunciado muitas vezes, a autorreferencialidade. Que as pessoas se olhem a partir de si mesmas, do seu umbigo, e que se queiram afirmar, digamos, por exclusão da relação com o outro. João Batista é o oposto. Não é nada narcisista. Não está centrado sobre si. Não é uma espécie de profeta selfie, mas é um homem que se define pela relação que tem com Cristo. Ele é a voz da palavra, ele é a testemunha da luz, isto é, ele não se põe no centro, ele não se põe em bicos de pés, pelo contrário, ele descalça as sandálias para dar lugar a outro, para fazer brilhar outro. Eu acho que é muito importante, nos tempos que correm, nós aprendermos a definir a pessoa a partir da relação com o outro. Nós definimos-nos sempre a partir da relação com outrem e não a partir de nós mesmos. Nós só nos reconhecemos no olhar do outro e quando somos chamados pelo outro. E neste sentido, eu acho que num tempo em que há tanto o autonatal, o meu Natal, vou ter o meu Natal, o nosso autonatal, como se fosse uma coisa nossa, João Batista vem nos dizer que a celebração do Natal é sempre abertura ao outro, é a cultura do encontro com o outro, não pode ficar no nosso cantinho pessoal e da nossa zona de conforto. E neste sentido acho que é muito profético, porque nos desafia mesmo a viver um Natal na relação, no encontro com o outro. Esta dimensão, a mim, parece-me de facto fundamental. E é um dos grandes desafios que se lançam hoje à própria dinâmica do testemunho. O testemunho é uma dinâmica central na experiência cristã e na transmissão da fé, mas pode ter um problema, é quando o que eu testemunho é a minha vivência e eu mesmo. E o testemunho cristão é verdadeiramente o testemunho de alguém que me habita, de uma relação que eu vivo e que aponta para esse outro com quem eu me relaciono. E este é um enorme desafio às comunidades cristãs, para que elas tenham a capacidade de ser o testemunho desse outro que as habita, desse outro que as interpela, dessa novidade, dessa luz nova que esse outro traz. E, portanto, essa é de facto a missão de João Batista, sempre a apontar, sempre a referenciar, sempre a apontar para esse outro. É um enorme desafio às comunidades cristãs saberem ser a presença desse outro, vivida no seu tecido, mas que não são elas que se propõem, elas propõem um outro, que traz novidade, que provoca um tempo novo. Vamos à análise ao texto da primeira leitura, do livro de Isaías, no capítulo 61. Começa: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Vem claramente nesta sequência. Estamos na reconstrução de Jerusalém, os exilados estão de regresso, as coisas não estão a correr bem, olha-se para eles com muita desconfiança, parecia que vinha alguma coisa de novo, continua a haver injustiças, os pobres continuam a ser oprimidos, há falta de libertação e de repente alguém assume e diz: o Senhor está-me a interpelar, a anunciar um tempo novo, em que a dinâmica tem que ser distinta. Algo disto vai depois Jesus recuperar e vai assumi-lo como seu. De novo aqui, exatamente, a luz nova que mostra um tempo novo, que traz novidades, e esse é o motivo da alegria. Uma marca muito interessante que é este arauto, está marcado pela alegria. Apesar de estar a viver em circunstâncias difíceis, ele não perde a alegria, aquela alegria da salvação, a alegria de se saber amado, a alegria de se saber escolhido, alguém que vive a alegria do Evangelho. Nós no Porto fizemos disto muito o nosso lema pastoral, não é? Fazer da alegria do Evangelho. Mas não é uma alegria alienante, no sentido de dizer, estou a sofrer, mas depois logo... Exato. Lá mais tarde vou... Não. É porque essa salvação que é proposta, esse tempo novo que é proposto, é para já, para começar a acontecer agora. Para começar a acontecer agora. É a alegria no Senhor. Exatamente. Isso aparece também na segunda leitura e aparece-nos também depois no Salmo, que no fundo é o Magnificat,
que neste domingo ganha o estatuto de salmo responsorial, e assim a minha alma glorifica o Senhor, exulta no Senhor. É sempre a presença de Deus e a certeza desta companhia de Deus, deste Deus connosco. É sempre isso que funda a nossa alegria. Não é a satisfação momentânea, não é as coisas correrem bem, não é o facto das coisas estarem a prosperar, mas é uma alegria que anda sempre, uma secreta alegria que anda sempre no fundo da nossa vida e que nós não perdemos por nada. A segunda leitura, há pouco já fizemos referência a ela, Dr. Juan, essa carta aos Tessalonicenses. É verdade, uma grande cidade portuária, um interface, se quisermos, de cultura e cultural, cultural e cultural. E aí Paulo propõe também a novidade através da oração, da alegria e da ação de graças. A partir destas três atitudes, oração, alegria, ação de graças, tornar presente a proposta salvadora e libertadora. Interessante que vai ao encontro daquilo que disse há pouco, quando São Paulo exorta os cristãos de Tessalónica a aproveitar e a conservar o que for bom. Sim. Porque nós, como falava, na nossa cultura atual, há muitos sinais de Deus, há muitos vestígios desta busca de Deus. E há muitos sinais que, embora não estejam dentro do nosso enquadramento litúrgico, ou não estejam muito dentro da nossa linguagem, devem ser reinterpretados e devem ser avaliados. Nós não podemos pôr de parte aquilo que o Espírito Santo fecunda fora do adro da Igreja. E é preciso nós descobrir esses sinais. Quando o Papa Francisco diz que Deus está presente na cidade, nós não precisamos de o inventar, de o criar, mas de o desvelar, de o mostrar. E isso a gente vejo muitas vezes como parte de uma grande cidade, no contacto, quando a gente mergulha nas ruas, nas casas, nas habitações, vai descobrir que, afinal, dentro daquela espessura de betão, há a presença de Deus que se esconde e se revela em cada pessoa que lá habita. E essa deve ser a grande proposta do cristianismo, dizer a vida é boa. Quando vivida a partir de certas dinâmicas, certas perspectivas, quando eu descubro o seu fundamento, ainda posso viver melhor, ela ainda pode. E é isso que o Natal celebra. Muito bem, agradeço por terem estado aqui neste programa e pela forma interessante como foram apresentados os desafios a partir destes 3 textos da liturgia. Mais logo, siga a nossa edição rádio, onde apresentamos o abecedário do Advento, uma forma de referir palavras que dizem este tempo de preparação para o Natal. Tenham uma boa tarde, ótimo fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.